Já sentiu que está trabalhando como uma escrava? Você está baixando seu preço, está tentando vencer a concorrência e mesmo assim o cliente acha caro? E se eu te provasse que vender pelo dobro do preço do mais caro da tua região, na verdade é muito mais fácil, rápido e lucrativo. Fácil, rápido e lucrativo do que você imaginava. Nesse vídeo aqui eu vou te revelar a estratégia batizada como monopólio mental. Eu analisei a fundo essa estratégia, onde essas pessoas que eu descobri com que eu aprendi isso não apenas eram vendedores, eles dominavam a arte de transformar um serviço comum, como um ML, em um desejo impossível de ser ignorado. É uma lógica assim contra-intuitiva. O cérebro humano odeia inconsistência. Se o produto é muito bom e o preço também é muito barato, vai gerar desconfiança e a venda vai ser difícil. Você vai ter que usar muito argumento, não vai funcionar. Por exemplo, se eu te oferecer aqui, ó, tem uma Ferrari por 70 mil reais, você conhecendo a Ferrari, você ia suspeitar do preço ou ia achar ok? Se eu pegar e oferecer o meu iPhone para você, falar, ó, tem um iPhone aqui, Pro Max, por 2 mil reais. Você ia falar, como assim um iPhone Pro Max por 2 mil reais? Você conhece o preço de mercado dele, você sabe que não é bem por aí. Qual que é isso? É o monopólio mental que a Apple tem na sua cabeça, que a Ferrari tem na sua cabeça. Então, quando você atinge esse nível com o seu cliente, ele para de comparar o preço e ele compra você. São 3 elementos: razões emocionais, eu vou falar mais para frente a fundo sobre elas, razões lógicas e as famosas objeções. Dominou esses 3 itens? Um abraço, tá pronto. Então, prepara papel e caneta, porque a partir de agora eu vou mostrar os 7 pontos para você aprender sobre marketing digital hoje. E vamos para análise. Bora para análise. Vou virar a tela aqui, eu vou para o iPad, aqui para o lado, não, vou para o iPad. Vem comigo no iPad aqui, a gente vai desenhar junto. Você pegou papel e caneta, eu espero que você tenha papel e caneta na mão para fazer. Vamos fazer junto aqui. Número 1, primeiro item que eu quero que você nunca mais erre, nunca mais esqueça. Você vai lembrar disso, tatua isso aqui, ó. Chama-se paradoxo do micro influencer que faturamento. Vou até trocar de cor, hein? Ó, o que é isso aqui? Eu vou virar a câmera para você para olhar mais de pertinho aqui. Vou olhar nos seus olhos para poder explicar. Imagina só, quase todo mundo, de forma unânime, a hora que entra no Instagram, vai olhar o quê? Quantos seguidores essa pessoa tem para saber se ela é relevante ou não na primeira impressão. Isso é comum, todo mundo faz isso. Mas tem uma coisa muito importante. Vou usar até o meu exemplo aqui. Eu vendo corporativo, eu trabalhei numa empresa gigantesca que fatura, sei lá, 35 milhões, que é o número público a última vez que eu vi. Gigante. Eu trabalhava por detrás das câmeras, no bastidor, ninguém me conhecia, tinha 500 seguidores. Mas o que é o ponto aqui? O mesmo que acontece com você que está me assistindo aqui, tem seu consultório, tem sua clínica, tem seu negócio, você vem com a objeção na tua cabeça. Ah, eu tenho poucos seguidores, não vai dar certo. Calma, não é bem por aí. É lógico que o mais conhecido vence o melhor na lógica. Quanto mais pessoas te conhecem, é mais fácil. Porém, uma coisa que você não pode esquecer é que todo mundo começa com uma pessoa inscrita, com um seguidor, começa com o primeiro atendimento, todo mundo começa. Então, eu quero que você tire essa crença que está muito longe e não vai começar. Não. Simplesmente começa do jeito que você está, com a estrutura que você está, do jeito que você está. Essa pessoa com quem eu aprendi isso, ele deve ter 7 mil seguidores. É um perfil relativamente ok. O cara faturou 12 milhões esse ano, no final de 2025. Ele faturou 12 milhões com 6 mil seguidores. Qual que é a relação? Nenhuma. Não tem a quantidade de seguidores, não influencia no business, porque o negócio acontece de outro jeito. É o que eu vou explicar por aqui. Então, o primeiro ponto do paradoxo, para de pensar nisso, que tem que ser, se não tiver, não vai rolar. Começa do zero, igual todo mundo começou, que vai funcionar para você, dá certo. Se a gente avançar aqui, voltando aqui para a tela, ficou claro isso. Vamos para o item 2. Sabe como que você vai validar isso? Sobre o porquê que o que manda, você tem que fazer esse teste aqui, ó. O teste do
Pix. O teste do Pix. E tem que colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Especialmente para amigos. Esse aqui é clássico. O que eu vou te pedir aqui? Não erre nisso. Não se frustre com isso aqui, ó. Especialmente. Especialmente para amigos, familiares, das pessoas que te conhecem. Não dá de graça, porque tudo que é de graça, 99% das pessoas não valoriza. E não sou eu que estou inventando isso, é a estatística real da vida. Quem recebe de graça, muitas das vezes não valoriza. Precisa de um compromisso, precisa de um comprometimento. Um fato bem simples que eu posso ilustrar, tem um amigo que eu aconselho, ele estava travado para começar a produzir o conteúdo dele, para começar a produzir o desafio dele, para começar a produzir os anúncios dele para poder vender a mentoria e o acompanhamento dele online. Beleza. Ele tem 20 e tantos anos de profissão. 20. E eu muito tempo falando, cara, você precisa fazer isso para poder destravar esse problema que você está falando. Ah, eu queria poder vender online. Eu falei, cara, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Ó, vai no YouTube e tal, vai com essa pessoa que tem, dá para você fazer. E passou tempo, ele estava o quê? Se preparando. O que aconteceu? Em um certo momento, aconteceu a Black Ultra Infinita, do Érico, do Ladeira, dos meninos ali do Grupo Primo, e eu vi de um dos entregáveis ali, eu falei, cara, você precisa desse aqui, do Leandro aqui, ó. Com esse aqui, você vai aprender os fundamentos, o básico, e para o que você quer fazer, essa é a ferramenta ideal. Falei, ó, custa X mil reais aqui, ó, o link da aula tá ao vivo, eles vão vender, tá aqui. Falei, eu tenho um link de desconto porque eu sou aluno deles, tá aqui. Pega meu cupom de desconto, usa para você e começa. Sabe o que aconteceu? O paradoxo passou na cabeça dele, atrapalhou. Ah, sou muito novo, não tem nada. O tempo, a gente foi conversando, entendeu, compreendeu e avançou. Mas o ponto é que o teste do Pix é o quê? Ele tirou a grana dele, pagou. Lá, sei lá, 5 mil reais, não sei quanto foi. Pagou, recebeu, começou a estudar. Começou a fazer os vídeos, péssimo. E eu dando orientação, ele refazendo. Sabe o que aconteceu? Fez ruim. Depois fez uma tonelada de vídeos ruins. Depois ficou o quê? Bom, razoavelmente bom. E os próximos? Ficaram bons. E o que aconteceu? Começou a vender, começou a acontecer, começou a se empenhar mais, tudo começou a ficar mais fácil e melhor. A moral da história que eu quero chegar para você aqui é o teste do Pix. Se você está começando no seu negócio, se você vai dar de graça algo para alguém, não dê, especialmente para os seus amigos, porque eles não vão valorizar, eles não vão ter compromisso, não vão ter comprometimento. Então, não erre com isso também. Essa dica aqui eu queria ter aprendido há tantos anos atrás, eu me poupar muito esforço e frustração, porque eu errei muito com isso. Uma terceira coisa aqui, ó, vamos pro terceiro ponto que se você não é, você vai entender a essência, o fundamento da filosofia, e eu quero que você leve isso para você. Que é o que, ó? O casamento é seu maior. Eu vou colocar aqui, ó, maior empreendimento. Eu vou até virar a câmera aqui para olhar para perto aqui. Por que eu falo que o casamento é o maior empreendimento? Depois que isso aconteceu na minha vida, eu deixei de ser menino, eu deixei de ser jovem adulto, ligeiramente irresponsável, para se tornar o quê? Provedor do lar. Depois tá aqui, ó, acho que você tá vendo aqui, ó, chegou uma criança, depois chegou outra, daqui a pouquinho chega a terceira. E o que aconteceu? Direto ou indiretamente essas crianças? O que aconteceu? O maior empreendimento é o quê? Eu tenho um acordo com a Vivi que eu demorei muitos anos para entender, obviamente ela junto, mas a gente passou a entender, principalmente depois que as crianças chegaram. Depois do Benício, depois que a Helena já estava maiorzinha e quem está vindo por aí também. A gente entendeu que o tempo ficou cada vez mais escasso. Para a gente conseguir sentar e conversar, a gente coloca na agenda sábado das 8 às 9 da manhã, que é o café com gatinho, que é a hora que senta eu e ela. A gente não fala de trabalho, não fala de problema, não fala de boleto, não fala de escola das crianças, não fala de nada. É o tempo meu e dela. Onde que eu quero chegar aqui para você? A gente tem tipo 1 hora livre na semana, nessa fase atual. Só que essa 1 hora tá o quê? Bloqueado na agenda. E por que é o maior empreendimento? Porque se você ainda não é, a hora que for você vai começar a entender depois de alguns anos juntos. E se já é e ainda não tem filhos, a hora que tiver você vai conseguir entender, porque quimicamente o cérebro muda e a responsabilidade e o jeito muda também.
Não precisa acreditar em mim e pergunta para alguém que já é. Mas o ponto aqui é tudo que ela me pede, eu falo para ela, aprendi isso com o Pablo. Eu vi ele fazendo com a Carol e eu peguei isso para mim. Tudo que ela me pede, eu oriento ela a me pedir com cuidado, porque tudo que ela me pedir, eu vou fazer. Se ela vai falar assim, poxa, encerra tua parceria ou deixa de fazer tal coisa, pô, tá feito, no outro dia tá feito. Porque o maior empreendimento é ela, por causa da nossa unidade de linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque quem vai viver comigo? As crianças daqui a pouco crescem, vaza o outro. A gente tem criança por, sei lá, 18, 20 aninhos estourando. E depois, tchau. O meu papel como pai é ser treinador para eles, para o mais rápido que for possível, eles não dependam mais de mim, do meu treinamento, da minha ajuda, sejam totalmente independentes, espiritualmente falando, fazer sua grana, de estudar, de tudo. E rala, vaza, vai cuidar da sua vida. E quem que vai ficar? Quem que vai envelhecer? Quem que vai passar o tempo? A gente. Então, nós demoramos, sei lá, 20 anos para descobrir esse fundamento e começar a aplicar. Tenho quase 40. E o que eu quero falar para você? O seu maior bem, algo mais precioso é a tua família e o tempo que você usa com ela. E geralmente, como o Joel ensina, né, saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. E geralmente quem vende barato inverte a ordem, troca o tempo de ficar com a família, põe lá embaixo e coloca o trabalho em primeiro. Trabalha 12, 15, 16 horas. Já fiz muito disso, muito aprendizado. Mas se eu soubesse o que eu estou tentando te transmitir agora naquela época, teria feito diferente. Teria desperdiçado menos eventos, menos momentos marcantes para isso. Então, para você cobrar mais caro, o primeiro momento é esse sentimento. Sinta que é a tua hora, que é o mais importante. Uma hora que você está atendendo um cliente a mais, porque você comprou mais barato do que você deveria, é uma hora, um dia a menos com quem você deveria estar. Então, pega essa filosofia, incorpora para você, vira a ficha e muda. Para quê? Para fazer diferente. Vindo para cá, você entendeu que seu maior empreendimento é sua família, sua esposa, pega essa filosofia de vida se servir para você e faça ela, porque é o seu maior empreendimento. E beijo, gatinha, te amo. Aqui, vamos lá. O item número 4. O tempo como moeda de troca, ou seja, eu fiz aquela introdução para chegar no item 4 para você. O tempo como moeda de troca. Por isso, portanto, venda o quê? Ticket Premium. Ou Premium, que nem o outro fala, né? Por quê? Simplesmente porque o tempo volta mais. Essa é a razão. Tenta entender o custo da oportunidade na hora de você precificar. Tem algo que as pessoas não fazem, que eu recomendo fazer. Eu vi um gringo falando disso, o Hormozzi falando disso, que todo mundo é remunerado por tempo. Você vai falar assim, mas eu tenho renda passiva, mas quanto tempo você demorou para aprender? Um exemplo que eu vi foi o Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos. Ele ganha X bilhões de renda passiva. Tá, mas quanto tempo ele levou para aprender e aplicar o que ele faz para poder ter esse resultado? Então, não foi a troco de nada. A conta que eu aprendi que eu sugiro você fazer, pega o seu rendimento anual, divide por 2.000. 2.000 que são 2.000 horas. Mais ou menos vai dar ali 40 na semana, mais ou menos. Dependendo de médicos que fazem 60 horas por semana, quanto que vai dar 60 aqui? 60 horas por semana. Só para você entender o quanto que é a sua hora. 60 vezes 52 semanas, 3.120. Aí, 3.120. Pega o seu rendimento na pessoa física e divide por 2.000 ou 3.000. Quando você chegar aqui, não está aparecendo tela. Aqui, pronto. Bom, tá sem tela, vamos sem tela. Mas a conta que você tem que fazer é o quê? Pega a quantidade de receita que você recebeu na sua pessoa física ao longo do ano. 50, 100, 200, 300 mil reais. Divide pela quantidade de horas por 3.000. Aí você vai ter a sua unidade por hora. O que eu quero que você pegue aqui? Que você vai descobrir quanto que você ganha por hora. Quanto que vale a tua hora. Onde que eu vou chegar com isso? E aí eu quero que caia a tua ficha para você ver o quanto que você recebe por hora. É menos do que você imaginava. E você pega aqui no Brasil, Selic
na época que eu estou gravando esse vídeo, quase 15%, o que vai acontecer? Se você não crescer 20% por ano com essa taxa aqui de juros, vai estar reduzindo o seu poder de compra, você vai estar diminuindo. Qual que é a solução? Para você que vende serviço, o ponteiro que mais mexe é o ponteiro do preço. E o que eu estou recomendando você fazer? Mexa no ponteiro do preço, porque é onde que o seu resultado vai melhorar. 3 critérios, os 3 pontos aqui para você pegar. Ó. As vendas são 100% emocionais. Tem gente que fala que nós somos seres parte emocional e racional. Não. Antônio Damasio fala isso, Rápido e Devagar lá do Daniel Kahneman mostra também, e mostra que nós somos 100% emocionais. Em alguns momentos usamos a lógica, a parte racional para justificar. Então, o que você tem que fazer aqui? Se as vendas são emocionais, é onde você vai ter que usar a copy pura. Você não vai vender um Botox. Eu estou usando o Botox porque é o exemplo que eu falei hoje com uma pessoa. Você vai vender o quê? A máquina do tempo, time machine, né? Tipo, reverter o tempo, né? O espelho para ela ficar mais jovem. Você não vai vender 5 agulhadas ou tantos ml. Você vai vender tantos anos mais jovem em apenas um dia. Então, você vende o quê? A transformação, o tempo, o quanto que ela vai ficar melhor, mais jovem. E para você que está aqui, Evandro, tá, mas se a pessoa não tiver dinheiro mesmo, ela não vai comprar? A resposta que eu te dou é, precisa de motivo para comprar? Precisa de dinheiro? Não, não precisa. Então, vou repetir, precisa de motivo, não de dinheiro. Pega o exemplo aqui, estou numa casa aqui, estou em casa gravando para você. Todo mundo deseja comprar a sua casa, vai comprar a casa à vista? Todo mundo que compra a casa vai lá, compra racionalmente porque tem o dinheiro? Se você pegar financiado por 20, 30 anos, se você olhar racionalmente a conta, não é um bom negócio. Não é. Você vai comprar uma casa e pagar 3 no final de 30 anos. É um bom negócio racionalmente? Não. Mas emocionalmente não tem nada como você chegar em casa e falar assim, poxa, tô na minha casa, tô bem. Onde que eu quero chegar com isso para você é toque que na emoção, use copy para chegar nisso e vender na emoção até a pessoa se justificar pela razão. Bom, pausa aqui. Para você que viu, deixa eu até virar, vou olhar mais perto para você. Viu tudo que eu estou falando aqui? Você é especialmente da área da estética avançada. Tem um faturamento ali entre 30, 40, 70, não chegou ainda no 100 mil, que é o número mágico. Precisa de ajuda? Precisa. Você sabe o que fazer, como fazer? Ainda não sabe? Então, a gente pode te ajudar. Aqui embaixo na descrição vai ter um formulário. Você vai conhecer o Sistema Winner, que é o sistema campeão. É um compilado de tudo que a gente passou da experiência dos últimos 7 anos de negócios digitais, físicos e também digitais. Mais de 71 milhões de reais faturados, gerados. A combinação de funil, copy, tráfego, processo de venda, metodologia, né? Aquela estruturação comercial, que às vezes não é mais falta de demanda. Não tem os números, não sabe taxa de conversão, ciclo de venda, ticket médio, CAC, LTV. Então tem uma filosofia por detrás disso que 9 de cada 10 erram nisso. Possivelmente pela estatística você deve estar no meio desse número. O que eu estou deixando para você? Clica aqui embaixo. Então, vai ter uma página de vendas com todo o descritivo. Se você estiver nesse período, o Winner pode te ajudar numa implementação de toda a parte comercial, de toda a sua estrutura comercial, como a gente já fez. Então, o resultado vai dobrar, triplicar ou mais que isso em 3, 4, em até 6 meses. É o que acontece. Geralmente, pode acontecer para você. E se você é mais avançado, já fatura entre 150 mil ou adiante disso, tem o programa Nexus de implementação e acompanhamento individual para você chegar no seu próximo nível, tá? Então, o link aqui está na descrição. Se faz sentido para você, se você precisa saber mais, as vagas são limitadas por ano. Às vezes, se você estiver vendo esse vídeo, não vai ter mais vaga. Clica aqui, vai estar na lista de espera. Se não, fala no WhatsApp ou no e-mail ali com o suporte. O pessoal vai te dar atenção, tá bom? Voltando para cá, o número 5 é a filosofia de uma mentoria por vez. Eu vejo isso, eu já errei nisso também,
de consumir muita coisa de muita gente ao mesmo tempo e confundir o raciocínio. Às vezes você tem uma receita de um expert que você gosta, que ele é muito bom, que dá um resultado que você quer chegar, naquela terra prometida que você quer chegar. Mas existe um outro expert com um caminho diferente daquele, com uma receita diferente, que também chega num resultado semelhante ao outro. O que eu quero dizer aqui? É muito comum, eu já errei nisso, e eu não quero que você erre, é o quê? Combinar metodologia A com metodologia B. Vamos falar assim, misturar lançamento com perpétuo e querer juntar as duas coisas. Se você é iniciante, segue a receita, escolhe a receita B e segue tintim. Se você já se tornou mestre de cozinha, você já é chefe de cozinha que fez lá 2.000, 5.000 omeletes, fez muitas vezes aquela receita, aí você pode o quê? Adicionar novos temperos, porque você conhece a receita de cabo a rabo e sabe como fazer. Então, não confunda isso, não erre nisso, que vai dar muito certo para você. O próximo item que eu quero falar para você é palco e bastidor. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Vou até virar para cá para olhar mais perto para você. Palco e bastidor. Eu sou um cara que vim do bastidor. Eu fiquei 2022, 23, 24 e 25 praticamente de bastidor 99% do tempo. E as pessoas que me conheciam sabiam da minha capacidade técnica e de geração de resultado, meia dúzia de pessoas sabiam. E quando eu precisava fazer alguma coisa, ficava à mercê do expert A, do B ou do C, gravar conteúdo e fazer para o negócio acontecer, fiquei refém. O que eu quero trazer para você com isso? Não fique refém. Quem aprende não depende. Eu quando falo isso, e eu falei com todos eles numa conversa muito boa, falei, cara, você precisa fazer, se você não fizer não vai para frente. Ou seja, o que aconteceu com as parcerias? Dissolveram. Mas eu estou tentando transferir experiência para você que está ouvindo aqui. Se é o dono do negócio, se você é o closer, se você tem uma função ali, se você é um CLT que trabalha, aprenda para não depender de ninguém. Tipo, seja autodidata, estuda por aqui que você está estudando e faça. Porque sai do bastidor e vem para frente para mostrar o que você sabe. Primeiro você ganha o resultado, faz o seu e depois você vem o quê? Vem e põe a cara. Mostra o resultado que você fez para tentar transferir experiência, tentar ensinar a próxima geração. Porque você sempre tem alguém que sabe menos que você, que precisa daquilo que você sabe. Se você sabe e não fala, né? Se você guarda para si e não fala, não serve. Então, esse é o sexto ponto. E para fechar a parte técnica, o bônus aqui para você é palco e bastidor. Já falei. E para fechar, na hora que você for conversar com o seu cliente, tem aqui um scriptzinho aqui de 3 perguntinhas básicas aqui, ó. Que essas 3 perguntas, se você fizer nessa ordem, que é o que, como e porquê, você vai descobrir o que faz sentido, o que tem de significado para aquela pessoa naquele assunto. Primeira coisa que você vai perguntar, tipo, o que ela busca? Vamos falar que você foi comprar um carro. Que carro que você quer? Né? Tipo, o que é a função desse carro para você? É um carro de viagem? É um carro de família? É o quê? Aqui você vai entender o comportamento da pessoa. Tipo, o que ela quer? Aí vamos falar que ela falou que quer um carro para viajar, um carro em família, uma SUV. Aí você vai perguntar o como, né? O como que ela quer chegar naquilo. Ela quer pagar à vista? Ela quer dar um carro de entrada? Ela está só vendo? Ela quer fazer um planejamento para depois? Tipo, o como que ela tem na cabeça dela para concretizar isso que ela falou que queria. Aqui você ainda vai entender uma segunda camada, que é o quanto que ela sabe sobre aquilo. Se você está vendendo um tratamento estético, nessa hora você vai entender o quanto que a pessoa sabe tecnicamente do que é o caminho para chegar, ou se ela já sabe do resultado final que ela quer. Às vezes ela não sabe o tamanho do resultado final que você pode entregar. E com uma pergunta dessa, de o que, depois como, você vai entender a habilidade, né? O quanto que ela sabe daquilo. O nome disso é nível de consciência. Um outro vídeo aqui eu falei sobre isso, do Eugene Schwartz. Beleza, mas o ponto mais alto, a hora que você descobre o como que ela quer chegar nesse destino, como que ela quer chegar nessa terra prometida, na Roma, você pergunta o porquê isso é importante para você. A hora que aquela pessoa falar o porquê que é importante, é a hora que dali para frente a tua conversa vai seguir. É onde você vai conseguir conectar, encaixar e vender pelo dobro do preço. Por que eu estou falando isso? Se você pergunta para mim, por que eu quero para viajar com a família em segurança para fazer uma transamazônica ou fazer
a Rota 66 lá nos Estados Unidos para conhecer tudo. Quero passar em segurança com conforto. O que é o meu significado? A família. Então, onde que eu quero chegar aqui? Sabendo isso, se você é o vendedor de carro nesse exemplo hipotético, você vai mostrar o que? Os benefícios do carro para a família. E se você está vendendo carro, você não vai perguntar para o marido, você vai perguntar para a esposa. Porque geralmente, os caras inteligentes que têm o casamento como maior empreendimento, quem decide é a esposa, porque os caras querem agradar a família, que ela é a cuidadora do lar. E se você está vendendo procedimento estético, o porquê que aquilo é importante? A pessoa está querendo se olhar no espelho, a pessoa se evita olhar no espelho, a pessoa se evita tirar foto de lado. Qual que é a crença? O que significa para ela? A hora que você descobrir isso, você vai conseguir entender. A pessoa, o teu potencial cliente vai descobrir que você sabe muito mais do problema dela, como que resolve para ela, do que ela própria. E o que vai acontecer de forma natural? Ela vai entender, depois de 3, 4 perguntas, que você sabe como resolver o problema dela e entregar o resultado que ela quer. Aí ela vai te comparar preço? Não. Você usou copy, você não está vendendo o ML, você está vendendo o seu plano, a sua técnica, o seu método. Você deixou de ser commodity, ela entendeu que você é a única e exclusiva, resolve o problema dela e pronto. Pode cobrar o dobro. Muita gente faz isso, minha recomendação é faça isso também. E antes de finalizar, o recap. Você entendeu aqui, os 7 pontos. O do paradoxo, o teste do Pix, as pessoas se não pagar não vai valorizar, casamento e empreendimento, o tempo é a moeda de troca, por isso que você tem que cobrar mais caro para ter mais tempo livre para você e para a família, dieta de mentoria, uma coisa por vez, palco e bastidor foi para explicar o porquê que eu estou fazendo isso, para quem ainda não me conhece, sabe do potencial gerador de resultado. Quem conhece sabe, você que ainda não conhece, escuta e aplica que vai funcionar. E as perguntas poderosas, que as 3 perguntinhas bônus que eu falei aqui, o 7º ponto é o que, como e por quê. Entende comportamento, entende a habilidade, o como que ela vai chegar lá e a crença, que é o significado. Fez isso, tá 90% pronto. Fez isso, aplicou? Conta aqui embaixo no comentário. Deixa sua mensagem no que você precisar para contribuir. E se não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha para quem precisa dessa mensagem aqui. Um beijo no teu coração, te vejo no próximo vídeo e tchau!